Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Sem perca de tempo. Esse vídeo, eu vou oferecer ele para todos os futuristas da vida. Os futuristas que usam a Bíblia para enganar as pessoas. Diferente do Evangelho Eterno, que usa a Bíblia para mostrar a realidade. Olha o que eu vou ler aqui em Colossenses 1:23. Palavras de Paulo. Há quanto tempo atrás? Há 2000 anos atrás. Palavras de Paulo. Colossenses 1:23. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Paulo era ministro de qual evangelho? Evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão. Eu vou mostrar para você porque Paulo disse que o evangelho que ele pregava foi pregado debaixo do céu a toda criatura que havia debaixo do céu. Você acha que a minha concepção de mundo é a mesma que Paulo tinha? Você acha que a concepção de mundo que eu tenho hoje é a mesma que Paulo tinha? Eu vou provar para você que não. Eu vou mostrar a você na Bíblia que Paulo falou a verdade e na consciência dele ele tinha pregado sim. Porque toda criatura na época era aquele mundo existente na época. A toda criatura eram as pessoas que viviam naquela época, naquele mundo deles. Na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele pregou em 9 cidades. Em 9. Na segunda viagem missionária, ele pregou em 12. Então, 12 com 9, 21. Então, 21 cidades daquela época representavam o mundo deles. Agora, só que cada cidade tinha uma característica. E aqui no vídeo não dá para me falar de todas as características, não é? Daquela cidade, daquele mundo que eles viviam. A primeira cidade que Paulo pregou na época da sua primeira viagem missionária foi Antioquia. Paulo foi um dos homens mais violentos na perseguição aos crentes. Ele perseguiu os crentes de Damasco, não é? Quer dizer, ele perseguia até Damasco para matá-los ou aprisioná-los. Mas Jesus, na época, veio falar com ele na estrada de Damasco e Saulo se tornou um crente. Posteriormente, não é? Ele retornou a Jerusalém com Barnabé para trabalhar com os crentes dali. E com o passar do tempo, ele voltou à sua cidade natal, que era Tarso. E naquela cidade, ali, Barnabé o encontrou e o trouxe a Antioquia para trabalhar na igreja. Essa igreja destacou Saulo e Barnabé e os enviou na sua primeira viagem. Queridos, trabalhar na igreja não era trabalhar no ministério assembleano, não. Não era no ministério batista, não. Trabalhar na igreja era fazer os grupos crescer ouvindo, quando eu vi a pregação do evangelho que ele pregava. Às vezes você pensa assim, Paulo trabalhava na igreja? Então ele trabalhava no templo? Ele trabalhava na denominação? Não, não é isso. Então, a primeira cidade que Paulo pregou foi Antioquia, a sua primeira viagem. A segunda cidade que Paulo pregou, Seleucia. A terceira cidade, Salamina. Eu anotei aqui, tá, querido? Porque eu não ia lembrar de todas. A quarta cidade, Pafos. A quinta cidade, Perge. A sexta, Antioquia de Pisídia. Sétima cidade, Icônio. Oitava, Listra. E nona, a cidade de Derbe.
Derbe. Aí, para os futuristas, uma das pregações desse pastor Júnior Trovão, que falou numa das suas pregações que Paulo não participou da vinda de Jesus. Sabe por que ele fala isso? Porque para eles a vinda de Jesus tem que acontecer fisicamente. Mas a Bíblia não fala de vinda física, a Bíblia falou de manifestação do Filho do Homem. Manifestação do Filho do Homem. Então, nessas 9 cidades aqui, da primeira viagem missionária dele, nós temos aqui a segunda viagem missionária, que ele pregou em 12 cidades. As cidades eram essas daqui, ó. Depois que Paulo e Barnabé retornaram da sua primeira viagem missionária, eles apresentaram-se diante do povo em Antioquia e permaneceram ali por algum tempo. Surgiu então isso aqui, ó. Atos capítulo 15. Surgiu ali essa controvérsia, ó, sobre a circuncisão. Porque alguns diziam que um homem não podia ser salvo sem a circuncisão. Olha que interessante. A igreja em Antioquia, então, ela enviou Paulo e enviou quem mais? Barnabé, enviaram para Jerusalém para uma conferência com os apóstolos, que determinaram que os gentios não precisavam da circuncisão para se tornar crente. Com circuncisão era um ato que era feito nos judeus. O que era circuncisão, Alberto? Cortar a pele do prepúcio, do órgão genital. Sabe? Aquela pelinha que cobre o prepúcio. Isso que era circuncisão. Isso era a cultura dos judeus e era exigido segundo a lei. Mas Paulo estava dizendo que os gentios não precisavam disso para se tornarem salvos. Agora você vê, né? A marca que livrou, não é? Como que eu falo? Os habitantes de Jericó, que Raabe separou, a marca que eles iriam se salvar da destruição era o sangue na verga da porta. A marca que os judeus precisavam ter para se configurar como protegidos por Deus era a circuncisão. E a verdadeira circuncisão hoje, no século 21, não é mais o sangue na verga da porta, não é o Salmo 91, não é mais a circuncisão. Agora, a verdadeira circuncisão está aqui, ó. 1 Pedro 1, 2 e 21. É a certeza de uma nova consciência no Criador. Isso também é uma marca. E muita crente não sabe disso. Para o crente, a marca principal é você ter religião, você ter uma dominação e você frequentar um templo. Só que a Bíblia diz o contrário. A verdadeira marca que o crente carrega é uma nova consciência. E tendo convicção que o reino de Deus foi estabelecido. Então, mas precisou fazer em Atos dos Apóstolos. Quando você quiser estudar Atos dos Apóstolos, você estuda do capítulo 10 até o capítulo 15. E você vai entender as confusões que existiram a respeito da circuncisão e a respeito da incircuncisão, tá bom? Então, depois de voltar a Antioquia, Paulo e Barnabé decidiram partir em uma segunda viagem missionária. Mas quando Barnabé quis levar João Marcos, ele e Paulo, olha que coisa, né? Se desentenderam. Mas por quê? O capítulo 15 aqui, ó, mostra. Mas por quê? Ele e Paulo se desentenderam de tal maneira que se separaram. Então assim, Paulo levou Silas e Barnabé levou João Marcos. Por que se separaram? Porque houve esse desentendimento devido à circuncisão e à incircuncisão. Do jeito que o crente faz hoje. Os adventistas, a marca deles é o sábado. Para o verdadeiro cristão, filho de Deus no Espírito,
A verdadeira marca é uma nova consciência em Deus e tendo na cabeça que somos filhos de Deus no Espírito. Agora, eu vou falar a primeira cidade na sua segunda viagem missionária. Por isso que Paulo disse que o evangelho foi pregado, sim, a toda criatura que havia debaixo do céu. Na primeira viagem missionária, ele pegou em 9 cidades, que eu já falei. A segunda viagem missionária, ele pegou, primeiro, em Troade. Eu não vou mostrar as características de cada cidade. A segunda foi Neápolis. Terceira, Filipos. Quarto, isso tudo está na Bíblia. Só que o crente preguiçoso, que não gosta de estudar a Bíblia, ele não tem tempo para isso aqui. Ele tem tempo de fofocar. Ele tem tempo de acreditar nos pastores, mas ele não tem tempo de estudar a Bíblia. A quarta cidade foi Anfípolis, não Anti, é Anfípolis. A quinta, Apolônia. A sexta cidade foi Tessalônica. A sétima, Bereia. A oitava, Atenas. A nona, Corinto. A décima, Cencreia. A 11ª, Éfeso. E a 12ª, Rhodes. Essas 21 cidades, 9 na primeira viagem e 12 na segunda viagem, era tudo o que estava acontecendo aqui, ó. Por que Jesus disse em Mateus 24:14? Aqui, ó. Mateus 24:14. Por que Jesus disse isso aqui, ó? E este evangelho do reino será pregado em quê? Em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Todo dia nasce gente, não é? Todo dia. Todo dia nasce uma nova religião. Todo dia morre gente. De vez em quando surge um novo país. Se você fosse pegar ao pé da letra o que Jesus falou aqui, quando que este evangelho aqui seria conclamado no mundo inteiro? O mundo que eu penso que é o mundo hoje. Nunca. Por isso esse verbo aqui, ó. Este, que é um verbo indicativo. E este evangelho do reino. Esse verbo, este, era um verbo indicativo para quê? Para este evangelho do reino. Estava apontando que o evangelho que deveria ser pregado a toda criatura era o evangelho que Jesus pregava, ele e seus discípulos. Que evangelho que era esse? Mateus 10. Olha que evangelho que era aquele. Mateus 10. Muita gente não gosta de Bíblia, né? Jesus falou assim, ó, versículo 7. Mateus 10, versículo 7. Indo, os 12, né, que deveria ir pregando, e diz, o reino dos céus está próximo. Então, a partir do versículo 17, Jesus disse, aqui, ó, preste atenção nisso aqui, preste muita atenção. Curai os enfermos, e fala, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai o demônio, de graça recebeu, de graça não. Agora, versículo 17. Acauteláveis, porém, dos homens. Eles vão entregar vocês nos tribunais, vai açoitar vocês nas suas sinagogas, tá. Agora, presta atenção em Lucas, capítulo 10, versículo 9 ao 11. Lucas 10, presta atenção. 10, 9 ao 11. Olha só. Cura os enfermos que houver nessa casa e diz-lhes, é chegado a vocês o reino do céu. O evangelho que Jesus pregava era qual? O evangelho do reino, que já tinha chegado a eles na época de Jesus. O evangelho que Paulo pregava era qual? O evangelho da incircuncisão, que foi pregado aonde?
nos 4 cantos da terra para toda criatura que havia debaixo do céu. Enquanto a cidade que representava esse mundo, então, 21. Por quê? Porque quando você lê isso aqui, ó, quando você lê isso aqui, e eu peço pelo amor de Deus para você valorizar o que Paulo falou, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati. Combati, esse verbo é o quê? Concluiu. Hã? Ah, você não entende de regras da língua portuguesa, não? Entende, não? Combati. Esse verbo quer dizer o quê? Concluiu. Combati o bom combate. Acabei. Esse verbo é o quê? Concluiu. Acabei a carreira. Aguardei a fé. E desde agora, o que está guardado para mim é a coroa da justiça, que está guardada não somente para mim, mas para todos os que amarem a sua vinda. E a vinda aconteceria quantos anos depois que Paulo morreu? Entre 2 e 3 anos. Porque Paulo morreu entre 67 e 68. O juízo foi no ano 70. Aí vem alguns futuristas e falar que Paulo mentiu. Vai catar coquinho, vai plantar batata, porque você não entende nada de Bíblia e fica enganando as pessoas com as suas possibilidades. Deus abençoe. Tchau.